Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais esse estudo promovido pelo CETREL, o estudo do livro O Consolador, à luz da doutrina espírita. O livro Consolador, como a gente sempre coloca na gravação, é um livro da psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. São perguntas elaboradas pela FEB na década de 40, que foram transmitidas através da mediunidade do Chico ao seu mentor, que é Emmanuel. E Emmanuel, através da mediunidade do Chico, na psicografia, traz para nós essas respostas a essas perguntas. Perguntas essas que, na verdade, elas trazem maior reflexão sobre aquilo que já existe dentro da doutrina espírita, elaborada ali por Allan Kardec, na codificação espírita, você já encontra todo o arcabouço de informações referentes a essas perguntas. Essas perguntas e essas respostas trazem um pouco mais de luz, trazem um pouco mais de reflexão, para que a gente possa aprofundar sobre determinados assuntos. Antes da gente iniciar os nossos trabalhos, vamos agradecer à espiritualidade amiga, aos nossos mentores, ao mentor desse grupo. Lembrando que todos nós estejamos aqui no CEPELV ou acompanhando pela internet, todos nós estamos mergulhados no alto divino, no fluido cósmico universal. Através do fluido cósmico universal, nós podemos estabelecer uma corrente de sintonia, corrente essa que permite que os nossos mentores, os nossos irmãos espirituais, espíritos simpáticos que nos acompanham, possam nos inspirar, possam nos incluir, possam, enfim, interagir conosco, a fim de que esse estudo seja um estudo que traga entendimento, compreensão a todos os âmbitos, não só aqui dos encarnados, mas também dos nossos irmãos desencarnados que nos acompanham. Muitas vezes somos inspirados, incluídos, a fazer alguma pergunta, algum comentário, que propriamente não é bem um comentário, uma pergunta nossa, mas de muitos irmãos que nos acompanham e que junto de nós estão aqui também aprendendo conosco. Não existe ninguém no mundo que não tenha uma experiência que não possa ser compartilhada, que não possa enriquecer um pouco mais o nosso cabedal de conhecimento, que possa trazer para nós uma compreensão das verdades espirituais, das verdades que Jesus veio apresentar. E assim, agradecidos a toda essa equipe que nos acompanha e que nos ampara, vamos iniciar os nossos estudos da tarde de hoje com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Pessoal, então nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós hoje estamos na pergunta de número 272 do livro O Consolador. Nós estamos praticamente na metade do livro. O livro, se não me engano, tem 410 perguntas. Eu vou até confirmar, mas eu acredito que é 410. 411 perguntas. Olha, errei, né? 411 perguntas, né? Nós estamos na pergunta do número 272, já passamos um pouco de fome, né? Então, estamos bem, né? Lembrando que a gente está estudando esse livro há 2 anos e 7 meses. Então, tem pelo menos mais uns 2 anos de estudo, né? Mas a gente vai devagar, e devagar a gente chega ao longe. Eu vou compartilhar a tela, com a pergunta e a resposta. A pergunta 272, ela está dentro de um tópico que nós já iniciamos há algum tempo, que trabalha com o Velho Testamento. Isso é muito legal. Trabalhar com o Velho Testamento, com a primeira revelação, é muito legal. A gente já fez algumas perguntas que trata 3.1, que trata da revelação em si, e agora nós estamos trabalhando uma segunda item, que é o 3.1.2, que é a lei. Vamos falar um pouquinho da Torá, né? A Torá é a lei mosaica, né? Torá quer dizer lei. Nós estamos falando um pouco sobre a Torá. Nós já fizemos a pergunta 268, 269, 270 e 271. E já estão publicadas, ainda acho que não publiquei, mas vou publicar elas lá no canal do Estudo do CETREL.
E hoje a gente vai trabalhar com a pergunta 272. É uma pergunta que continua falando da lei, né? A própria pergunta vi agora já começa falando da lei, né? Qual o significado da lei de Talião? Olho por olho, dente por dente, em face da necessidade da redenção de todos os espíritos pelas reencarnações sucessivas. Olha que pergunta! Olha, a pergunta em si já ficaria horas para pensar o que eu ia responder, né? Em face da necessidade da reencarnação de todos os espíritos pelas reencarnações sucessivas. Quer dizer, ele está fazendo uma pergunta sobre uma lei e colocando assim, olha, com relação à justiça divina, lembrando que a justiça divina, ou seja, aquilo que é estudado lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a segunda bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, o título, o subtítulo desse capítulo é a justiça divina. E aí começa a falar sobre as causas anteriores, as causas atuais e as escolhas do espírito que falam exatamente relativas às reencarnações sucessivas. Quando você fala de causas anteriores, você está falando então que existem reencarnações, ou seja, você reencarnou. Se você está falando de escolhas, você está falando que você tem livre-arbítrio para fazer escolhas. Quando você está falando de causas atuais, você está falando da vida atual e está falando das escolhas que você realiza na vida atual e as consequências que levam a essas escolhas. Então, de certa maneira, você está falando sobre a justiça divina. Lembrando que Deus é soberanamente justo e bom. Bom porque ele deixa você escolher plantar o que você quiser, mas justo que você só colhe aquilo que você planta. Lógico que levando em consideração a misericórdia divina apresentada por Jesus. Então, quando você fala em necessidade da reencarnação de todos os espíritos pelas reencarnações sucessivas, você está falando de um processo de aprendizagem contínua. Você está falando de uma consequência natural da encarnação, que é o progresso continuado. Quando Kardec pergunta, né, o que se entende por reencarnação, né, a partícula reencarnação ela vem exatamente nessa ideia de um progresso contínuo. Ou seja, você vem e encarna na Terra com o intuito de você progredir, de você dar um avanço no seu progresso espiritual, seja no âmbito intelectual, seja no âmbito moral. Então, de cara, lendo essa pergunta, você precisa fazer agora o que ele está pedindo. O que significa a lei do talhão, olho por olho, dente por dente, em face da reencarnação, em face desse progresso continuado, esse progresso contínuo. Existe alguma analogia, algo que você possa dar significado a isso? É a pergunta, né? Entendida a pergunta, vamos para a resposta. O que Emmanuel nos traz. Bom, entendida do meu ponto de vista, tá, gente? Depois, cada um faz o seu entendimento, pelo amor de Deus. Eu estou fazendo a primeira avaliação, né? A lei de Talião prevalece para todos os espíritos que não edificaram ainda o santuário do amor nos corações e que representam a quase totalidade dos seres humanos. Olha que situação complicada, né? A lei de Talião prevalece para todos os espíritos. Primeiro que ele colocou espíritos com E maiúsculo, com E minúsculo, ou significa para todas as almas. Ou seja, ele está falando dos encarnados, que não edificaram ainda o santuário do amor nos corações e que representam a quase totalidade dos seres humanos. Ou seja, essa lei de Talião, que ele está falando aqui, ele está falando de uma condição do espírito encarnado, da alma encarnada no planeta Terra, no planeta de provas e expiações. Você sabe por que esse Por isso que esse E está minúsculo. Senão, já iria problema. Eu vou até conferir se no original está em minúsculo mesmo, né? Para depois não falar assim, nossa. Então, está muito esquisito esse negócio, né? Mas vamos lá. Mas pensando dessa maneira, vamos pensar o seguinte. Para que foi? Será que Moisés, quando coloca, né? Porque ele coloca lá no tema principal, né?
Vamos voltar lá. Qual o significado da lei de Italião, olho por olho, em face da necessidade? Bom, primeira pergunta que a gente pode, às vezes, estar pensando é o seguinte, assim, né? Nesse primeiro parágrafo. Será que Moisés instituiu a lei de olho por olho e dente por dente? Não. Ele se apropria dessa lei. Porque essa lei já pertencia lá à Babilônia no Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, ele antecede, ele mais ou menos 1750 anos antes de Cristo. Enquanto que ali Moisés está por volta mais ou menos de 1530, 1550 antes de Cristo. Então, existe ali um diferencial de tempo e Moisés se apropria dessa lei. Por que ele usa essa lei? Bom, essa lei foi bem viável, principalmente no momento em que a humanidade estava bastante ali imatura e que se tomava a lei, ou seja, se dava retribuição ou se utilizava da vingança de uma maneira totalmente desproporcional. Exemplo, alguém invadia a vila de alguém, na época, ia lá e matava uma pessoa daquela vila. O que fazia? Aquela vila toda se concentrava, ia, e em vez de devolver na mesma moeda que fala a lei italiana, ou seja, matar uma outra pessoa, ele ia lá e exterminava a vila do outro lado. Isso era muito comum. Não existia pontos de equilíbrio. Existia uma vingança desproporcional. Ao você instituir o olho por olho, dente por dente, você coloca um código de proporcionalidade. Olha, se alguém foi lá e te deu um tapa na cara, você vai lá e dá um tapa na cara do outro. Não pode matar. Não pode matar. Estabelece proporcionalidades. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Vingança proporcional. Mas na lei também, aqui tem um outro pedaço da lei que diz: se alguém força a atrocidade, você tem a posição elevada de chamado de ninguém. Esse pedaço fala da lei do Italião, mas dentro do Torá. Dentro do Torá. Sim. São realidades distintas ali, mas aplicado mesmo. Quer dizer que não possa matar. É que tem na Torá uma parte específica que se permite isso. Mas como ele está falando mais da lei de Italião, eu vou ficar mais nesse trecho mesmo da proporcionalidade. Porque isso é tão amplo, essa questão muito de matar, amplo. Não matar, que tem um negócio específico para seguir para isso. Então, o que estabelecia a lei de Italião é que você ia ter uma vingança relativa à proporcionalidade da causa, para que isso não ficasse desproporcional. Preso ainda a milênios do pretérito, não cogitaram de aceitar e aplicar o evangelho a si próprios, permanecendo encerrados em círculos viciosos e dolorosas reencarnações expiratórias e purificadoras. Moisés proclamou a lei antiga muitos séculos antes do Senhor. Como já dito, o profeta hebraico apresentava a revelação com a face divina da justiça, mas com Jesus, o homem do mundo recebeu o código perfeito do amor. Se Moisés ensinava o olho por olho, dente por dente, Jesus Cristo esclarecia que o amor cobre a multidão de pecados. Daí a verdade de que as criaturas humanas se redimirão pelo amor e se elevarão a Deus por ele, anulando com o bem todas as forças que lhes possam encarcerar o coração nos sofrimentos do mundo. Voltando àquilo que eu estava complementando, né, que não edificar o santuário do amor nos corações, realmente os corações, para edificar esse santuário do amor, é algo que leva um determinado tempo. Jesus, ele veio apresentar exatamente esse código perfeito do amor. Quando ele nos apresenta ali no Sermão do Monte, principalmente ali as bem-aventuranças, ele nos apresenta um degrau evolutivo, em que você vai edificando no coração o entendimento, vai aclarando as ideias e vai entendendo o quão sublime é o amor que, como ele coloca, eu quero usar as mesmas palavras, né? O amor de Jesus, como isso, o amor cobre essa multidão de pecados. Interessante dessa palavra, eu queria só fazer um comentário um pouco mais a respeito desse terceiro parágrafo, quando ele coloca que Moisés, né, ele trabalha com a justiça divina. Ele que apresenta ali a tábua com os 10 mandamentos, e percebendo, lógico,
a própria humanidade, nós ainda ali bastante imaturos, muito imaturos, né? Ele trabalha com as leis, né? Apresentando ali uma sequência de leis, 613 mitzvot, né? 603 leis, farás e não farás, né? Que tendem a atender às circunstâncias de um povo nômade que caminhava no deserto e começava a compreender as leis de Deus, aquelas leis estabelecidas ali no Sinai, no Decálogo, né? E começava aquilo a colocar em prática nos transcursos dos relacionamentos das pessoas. Como o José Eduardo mesmo colocou, ele traz ali um código de conduta que era aceito e que era necessário a um grupo de pessoas, de nós mesmos, ainda imaturos, crianças espirituais, e que precisávamos ter ali um certo regramento. Eram regras necessárias. Isso é tão característico, gente, que se a gente for analisar a própria lei, que nós estamos trabalhando no Velho Testamento, eu não quero ir para o Novo Testamento assim, cara, eu prefiro trabalhar com a lei, já que nós estamos trabalhando com a lei. A própria lei, que era ali, começando com Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, estabeleciam essa lei primordial enquanto eles caminhavam pelo deserto. Ao avistar a Terra Prometida, Moisés escreve um outro livro, que é o Deuteronômio, que também é chamado de Segunda Lei. Ou seja, estas leis que antes vigoravam e serviam a um determinado povo, numa determinada circunstância, num determinado aprendizado, que serviam aquele povo nômade no deserto, elas precisavam ser agora revistas para que elas pudessem servir a um povo que agora ia viver em comunidades, que ia viver em cidades. Então, essas mesmas leis, elas passam agora a ter uma nova visão, uma nova perspectiva, um novo esboço, tanto que em Deuteronômio começa a aparecer a palavra compaixão, compaixão não, a palavra misericórdia começa a aparecer em Deuteronômio, e aí essa ideia dessa lei começa a ter aqueles atributos fortes, rígidos, e parecia ser uma coisa de devolução, uma coisa de equilíbrio, de vingança. Aqui já começa a aparecer a palavra misericórdia, começa a aparecer um pouco mais essa ideia de que não dá para você devolver, porque senão isso fica um circuito que vai e volta para o resto da vida. Em algum momento, a misericórdia deve dar lugar para que essa retribuição pare, cesse. Então, aqui no Deuteronômio, essas ideias começam a ser construídas. E depois os profetas vão dando vivência e preparando o caminho para a vinda do Cristo. Então, aí vem os profetas, vem reis, vem os livros de Ruth, vem todos os livros que compõem o Velho Testamento, que compõem a Bíblia hebraica e que vão fazendo a preparação para a vinda do Cristo, para chegar a exatamente aquele ponto em que ele coloca Jesus Cristo esclarecia que o amor cobre a multidão de pecados. Colocar isso entre aspas foi maravilhoso, né? Porque significa dizer assim para a gente, pensa um pouco sobre esse aspecto, o amor cobre a multidão de pecados. O amor cobre a multidão de pecados significa dizer que há uma misericórdia divina, que há uma compaixão, que há uma misericórdia divina. Ou seja, para aquilo que os pecados, os erros que você comete, você só vai dar conta e só vai reparar esses erros quando você tiver condições de compreender que você agiu erradamente. Eu não tenho como pedir para que uma pessoa repare um erro que ela não sabe que aquilo é errado. Então, quando você coloca que o amor cobre a multidão de pecados, significa que o amor, enquanto você não está esclarecido, enquanto você não compreende o que você está fazendo é um erro que tem consequências, o amor vai dando oportunidade de fazer você vá aperfeiçoando, conhecendo, desenvolvendo intelectualmente, vai desenvolvendo qualidades, vai desenvolvendo virtudes, para que chegue num determinado momento que você fale, agora eu já compreendo aquilo. E aí a justiça divina vai poder te falar, então, voltando aqui, ó, você viu? Lá você fez tal coisa, tal coisa, tal coisa. Realmente, então, precisa voltar lá e reparar essas coisas. Ah, mas tem que reparar. Não, o processo é pedagógico, educativo, tá? Então você vai voltar naqueles pontos, isso
O que é a expiação? Como João de Ângeles nos apresenta lá no livro Plenitude, né? A expiação nada mais é do que pegar a pessoa que estava caminhando e caiu, porque ela errou, é pegar essa pessoa e recolocá-la no mesmo ponto, para que ela possa continuar adiante, para que ela possa agora, compreendendo que aquilo fez ela cair, ela possa continuar. Mas para que você possa colocá-la de volta nesse ponto, ela precisa compreender o que foi a causa. Então, enquanto ela não compreende, o amor cobre a multidão de pecados. A gente costuma até dizer que essa expressão, na verdade, ela vai um pouco mais longe, né? O amor cobre a multidão de pecados, mas ela não entra no campo da injustiça. E isso é uma verdade. Quando você fala isso, o amor cobre a multidão de pecados, é exatamente aquilo que eu expliquei. Olha, enquanto você ainda não tem condições de compreender, o amor te proporcionará que você vá dando, ampliando o seu conhecimento intelectual e moral, a fim de que você possa compreender e reparar. Ele vai te dando, oportunizando, ele vai te deixando caminhar. Mas ele não pode caminhar no campo da injustiça. O que quer dizer isso? Quer dizer que, se a sua consciência já está desperta, se você já sabe que aquilo que você vai fazer tem consequências, as consequências não são boas, e você fala para você mesmo, não, mas eu vou tirar vantagem se vou seguir esse caminho, o amor não cobre muitos pecados. Isso entra diretamente no campo da expiação. Isso é diretamente colocado no campo da expiação. Por quê? Porque aí é aquilo que, na linguagem de André Luiz, né, a consciência começa a te martelar, né? Você fez, olha a consequência. Você fez, olha a consequência. E aí você vai caminhar para uma reparação que a própria consciência vai te imputar. Exatamente porque você transgrediu a tua própria consciência. Você sabia que não vivia. Mas muitas vezes a gente, pelo egoísmo e pelo orgulho, a gente acaba fazendo, né? A gente acaba se apossando de coisas que não são nossas, a gente acaba levando a lei de Gerson, desculpa, Gerson, não tem nada disso, né? Mas levando vantagem, né? Para em cima de todo mundo, deixando de fazer algo que seja o bem para todos, mas pensando no bem para mim ou da minha família, mas o bem tem que ser o bem para todos. E você tem ciência que isso é apenas um bem pessoal, ou seja, egoísmo puro. Então, essa consciência esclarecida, esse Jesus Cristo esclarecia, ele está exatamente falando sobre isso. Olha, a partir da vinda do Cristo e a partir da divulgação do Evangelho, muitos dos nossos atos, a nossa consciência já tem condição de avaliar. E se a gente transgride a nossa própria consciência, a gente precisa estar preparado para que haja, que a nossa consciência mesmo fique nos pedindo, olha, preciso fazer reparação a respeito disso. Daí a verdade de que as criaturas humanas se redimirão pelo amor e se levarão para Deus. Realmente não há outra maneira de você se redimir que não seja pelo amor. Não existe outra maneira, tanto que quando a gente faz uma sessão de desobsessão, em que nós estamos trabalhando com um irmão ali que está num processo de devolver o mal com o mal, que está querendo dar revide, que está ali querendo dar o troco, né, como nós costumamos dizer muitas vezes, se você não conseguir implantar no coração dele que dar o troco é a mesma coisa de olho por olho, dente por dente, ou seja, ele dá o troco hoje, amanhã alguém dá o troco para ele vai ficar num processo de ida e vinda constante, e que se ele não abrir num momento a misericórdia e ter a coragem, você precisa ter coragem de dizer, não, eu sei que o que ele fez é porque ele não tem ideia das consequências do que isso está ocasionando para ele. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir o meu caminho, eu vou levar o meu caminho e vou orar para que ele possa, né, orar pelos seus inimigos, bendizer aqueles que o maldigam e o perseguem, para que seja chamado filho do vosso Pai, orar por ele para que ele possa compreender, para que ele possa esclarecer um dia e compreender que essas atitudes só prejudicam ele mesmo. Não se levarão a Deus para ele, anulando com o bem as forças que lhe possam encarcerar o coração nos sofrimentos do mundo. Porque todas as vezes que a gente age com revide, que a gente tem ressentimento, que a gente tem mágoa, que a gente tem qualquer tipo de apego, você fica encarcerado aqui, fica preso aqui, você não consegue se libertar. Então, a ideia da resposta ela é muito linda, ela trabalha com a lei de, para mim, é o que eu entendi, ela trabalha com a lei de Italião servindo a uma humanidade ainda
ali num período muito maturo e que precisava haver um equilíbrio, e que essa lei do talião foi ali sendo, pelo próprio Moisés, esculpida, melhorada, trabalhada, foi sendo apresentada sobre elas a misericórdia, inclusive trabalhada no Deuteronômio e depois por todos os profetas, para a vida do Cristo. Aí o Cristo vem e ele dá um upgrade nisso, né? Ele fala sobre o amor de Deus, ele trabalha com a caridade, ele trabalha com a compaixão, lembrando que a compaixão é a caridade em ação, né? É aquilo que Paulo ali coloca lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, que ele trabalha com os aspectos, né? Que se todas aquelas características que ele trabalha com relativo ao amor, que em alguns casos foi traduzido como caridade, e que são ali elencadas pelo Cristo, e que estão nesse desenvolvimento da criatura humana no âmbito da perfeição, da perfectibilidade e da felicidade para a qual foi criado. Bom, gente, isso é o que eu consigo avaliar dessa pergunta e dessa resposta. Mas eu tenho certeza que tem mais coisa que a gente pode ver. E eu tenho certeza que o Eduardo aqui, José Eduardo, para trás de mim, tem um monte de coisa que ele quer colocar. A gente tem que tentar fazer sempre aquele exercício de imaginar que tudo isso foi escrito há milhares de anos para pessoas que estão aqui. E que, de alguma forma, tudo aquilo colocado há milhares de anos tem a sua aplicação na vida atual. Se a gente tem isso, eu tenho convicção de que o espírito, quando minúsculo porque uma visão criança é aplicada a nós enquanto encarnados, eu também imagino também se o fulano me mata, eu fico esperando ele desencarnar para cortar a garganta dele assim que ele chegar do outro lado. Então, realmente vive num momento evolucionário maior. E a capacidade nossa de desenvolver perdão é um fundamento e é o que nos impede sempre de evoluir, enquanto raça humana, vamos chamar assim. A gente não consegue ainda, pelas nossas incapacidades, pelo nosso orgulho, pela nossa imperfeição ainda, virar e fazer um processo de perdão. E não é esse perdão, tipo, você me magoou, eu vou lá, peço perdão, porque eu sempre falo, né, perdoar não é esquecer. Isso aí é Alzheimer. O cara que você está perdoando também não está nem aí também. Sinceramente falando, para quem te perdoa, não está nem aí para perdão. Perdão é um exercício seu. Perdão é um exercício de você virar e falar assim, cara, o que quer que a pessoa tenha feito, eu não vou carregar mais. Eu não vou. Eu estava participando de um grupo que estuda um pouco o Angelito Oteroli, que é um cara que teve uma participação no processo espírita, que foi meio que abandonada a história dele por N fatores. E uma delas são essas questões do espiritismo mais místico que chegou no Brasil. E todas as razões pelo espiritismo ter se mistificado tanto no Brasil, no sentido religioso também. E ele foi vítima do cancelamento. A verdade é essa, né? Nós vivemos culturas como essa. E se formos olhar, nós precisamos cada vez mais exercitar o amor no sentido de amor, mas o amor de perdão. Se nós não formos capazes de perdoar, nós não seremos capazes de nos colocar acima daquilo que nos afetou. E com isso nós não vamos ser capazes de amar a nós mesmos. Porque se eu não me coloco acima daquilo que me afetou, eu não consigo me valorizar o suficiente para tal. Então, eu não amo a mim mesmo. Como é que eu vou amar o próximo como a mim mesmo, que é o que pede o mandamento, né? Então, o Fabiano, ele vem muito disso, né? Nós realmente damos olho por olho. O sujeito me ofende e eu demonstro para mim mesmo que aquela ofensa não me atinge, não porque eu sou orgulhoso, não por qualquer outra coisa, mas porque dentro de mim, através de estudo, através de consciência, mas acima de tudo, através de uma atitude moral
mais alinhada, isso, gente, para mim é muito importante. Cada vez mais, honestamente, a gente olha para a TV, olha para o mundo como ele é hoje. Eu não consigo abandonar a ideia de que, assim, armado pela religião, iniciado pelo preconceito e carregado de medo, carregado de ódio, a humanidade galopa descontroladamente de volta para a Idade das Trevas. E a nós cabem exatamente momentos como esse nos questionar o que nós podemos fazer para ajudar que esse papel não nos leve para esse caminho. É um pouco disso. É um palhão de perdão. Realmente bem interessante essa tua perspectiva. Eu diria, que eu penso, né, é que a gente realmente precisa começar a viver aquilo que a gente fala. A gente precisa ter um pouco de exemplo, né? Se a gente não for, pelo menos, um pouco de exemplo daquilo que a gente fala, fica apenas palavra morta, palavra jogada ao vento. Né? Pelo menos aquilo que é capaz de você fazer, entendeu? Que nem você falou, olha, se meu vizinho me xingou e eu fui capaz de não xingar ele de volta, já acho que é um bom exemplo para todo o restante, né? Ó, pelo menos ele não foi, não revidou, entendeu? Se for com uma coisa simples, pisou no meu pé, não fui lá e pisei no pé do cara, mas bem, sei lá, me tratou um pouco mal hoje, vai saber, né? Levantou com o pé na avesso, estava com um problema com a mulher, brigou com a mulher. Você foi capaz de relevar e deixar isso daí em frente, passar, eu acho que já é um bom exemplo, já é algo que a gente está semeando, né? Para que a gente não volte para a idade das trevas, né? Ainda mais numa época que o cara dá um tiro em você porque você bebeu no pé. Então, se a gente for capaz, o cara ali atrás, tudo bem, vai ver que ele tem algum problema, está atrasado, levantou atrasado, e você encosta e deixa o cara passar, e não depois que ele passar, né? Vai. Então, deixa ele ir. Isso daí é algo assim assustador, porque às vezes a gente está imaginando assim, né? Mas quantas poucas pessoas estão vendo? Não é nuvem de testemunha que estão ficando, né? Então, isso movimenta também no plano espiritual, né? Esse grupo de pessoas, né? Pô, olha, sabe que mudou as coisas, né? Porque vai olhar, não, ele não está mais aquele carvãozinho, né? Ele está um pouco mais brilhante, né? Pô, que coisa estranha, né? Mudou alguma coisa. Isso chama atenção. Então, eu acho que a vivência é bem interessante. Aquilo que Jesus veio nos trazer, para que a gente pudesse um dia nos dizer que nós somos uma humanidade, né? Nós não podemos dizer ainda que nós somos uma humanidade. Como os próprios Espíritos nos falam, nós, no máximo, podemos dizer que somos um povo esclarecido. Essa humanidade, gente, não é. Porque humanidade a gente estaria considerando qualquer pessoa como nosso irmão. Você é meu irmão, e vou tratar você como se fosse meu irmão de sangue, da mesma maneira. Isso é uma humanidade. Então, o máximo que a gente pode falar é que a gente é um povo esclarecido. Que a gente já melhorou, a gente já melhorou. Eu não sei, eu não quero ser tão pessimista quanto você, José Eduardo. Eu acho que a gente não volta para a idade das trevas. Mas a gente vai ter dificuldades. Dificuldades. Aí é que se continuarmos nessa vida, potências aí, vamos acabar na idade da pedra. Isso foi dito pelo próprio Chico também, né? E haveria aí a próxima, foi Einstein que falou, né? A próxima briga seria... Você considerava que estava a Terceira Guerra, mas a quarta eu tenho certeza que será com o Paulo Pedra. Então, a gente não... Isso aí é uma coisa que, como é que se fala? Está muito da história. Está muito da história. Agora, é o seguinte, de lá para cá, quantos mil anos já se passaram? Da lei de Italião para o Código de Hammurabi. Tem 1750 anos, mais ou menos. No pedaço, né? O Código de Hammurabi acabou servindo de modelo para todas as comunidades de informação. E não era muito diferente no Egito, não era muito diferente na Grécia. As coisas eram rigorosas mesmo.
E não havia esse espaço para o amor, para a contemplação. Não havia. Havia a religião? Havia, claro. Mas nós estamos falando de mundos que ainda estavam em formação de consciência. E hoje, 2.000 anos depois de Jesus, que ele deixou recado para nós, né, nós estamos tentando pôr em prática o que ele deixou para nós. E a gente reconhece que é complicado. Nós estamos aqui num período de mudança, de criações de prova para um período de regeneração, que já começou, né? E que já está terminando também o período de expiação de prova, mas as coisas estão se exacerbando. Exatamente por quê? Porque estamos no final. Então, quando acontece isso aí, o que acontece com esses espíritos? Eles ficam exacerbados. Eles querem, de qualquer maneira, reagir. Cabe-nos, como cristãos, fazer a força contrária. Fazer a força contrária. Qual é a força contrária? Antes explicou para nós. É não violência. No momento que você não reage, se você não age, você não dá a continuidade da energia contrária, causando o efeito daquilo, você deixa de causar alguma coisa. Certo? Se não há reação, não acontece nada. E ele tinha razão, ele mostrou para a gente que isso era válido. Ele mostrou isso de uma forma, e nem cristão ele era. Né? Nem cristão ele era. Mas foi um grande professor para nós, né? Mostrando que não é necessário ser cristão para fazer isso, mas que os princípios que Jesus nos ensinou, e ele era um leitor de Jesus muito assíduo, então ele declarou que se ele não fosse budista, ele seria cristão. Mas que ele só não era cristão porque ele via que os cristãos não seguiam a doutrina de Jesus. E ele nos deu uma grande lição, não sendo cristão. Mostrou para nós que não é necessário ser cristão. Você pode fazer tudo o que ele falou sem ser cristão, sem essa denominação. E você pode ser bom, e você pode ser honesto, e você pode ter uma excelente moral, e você pode ser um grande beneficiário de todos os seus irmãos, sem se intitular qualquer coisa. Então, parabéns. Até muito parecido com a realidade que você está falando na sua palestra. As razões, quase que eu falei que o senhor tem bola da bola, senão eu ia tirar o esquema da palestra. Se você olhar, assim, só dois parênteses, né? Quando o Mohandas Gandhi, né, o Gandhi, embarca naquele trem da cidade do Cabo para Pretória, ele é posto para fora do trem. Ele é um advogado formado no escritório renomado em Londres. Ele resolve não mais voltar para Londres, ele resolve tirar toda aquela roupa londrina e meter uma tanga, e passar o resto da vida de tanga e cobertor. É Paulo, caindo em Damasco, teve uma revelação momentânea muito semelhante. Não, Paulo falando, o cara veio, ele pode, não sei se ele leu Paulo, mas ele deve ter lido. Porque o meu também veio por uma circunstância muito semelhante. E ele colocou o insight que ele teve foi muito semelhante. Colocou um trem para correr. E ele fez muito bem. Ele mudou, cara, ele praticamente foi o causador da mudança da Índia, da independência da Índia. Mas voltando nessa questão da aderência da lei do Painel, a gente só lembrar uma coisa também, de acordo com a sua palestra, da realidade de por que Jesus vai entre Deus. Além de tudo, eles acreditarem em um Deus único, tudo, quanto mais a gente estuda, mais a gente compreende uma coisa. Os vários povos da época, eles acreditavam na lei e na tradição da lei e a aderência às tradições da lei. O Deus único e uma aderência às tradições da lei. Aqui uma ideia de misericórdia, né, apresentada. Isso é tão forte, é tão carregado neles, a tal ponto que você tem o Império Romano, e quando você começa as revoltas da Judéia,
Os romanos só sobra para eles, para Pompeu, devastar Jerusalém e fazer a diáspora judaica. Na Espanha eles não fizeram isso, na Gália eles não fizeram isso, na Germânia eles não fizeram isso, na Bretanha eles não fizeram isso, e violência por violência, eles não fizeram. Te garanto que o germano era muito pior. O judaico era muito difícil de quebrar. Porque tinha essa aderência a tradições e leis que as tribos germânicas não tinham, que os bretões não tinham, que os hispânicos não tinham, que os druidas não tinham. E o judeu não era bárbaro, ele tinha uma crença. O judeu tinha uma crença, tinha uma convicção tamanha naquilo que eles não conseguiam. Você vê como é que é o o Pax Romano. Você assistiu o filme do show? Quando o centurião manda chamar Jesus lá na casa dele, manda chamar, e pergunta para ele o que ele estava pretendendo. O que ele estava pretendendo? Qual era a ideia dele? O que ele pensava em fazer? Ele disse: não, eu não vim fazer nada, só vim entregar as minhas coisas e o medo deles era de uma nova rebelião, porque já tinha acontecido um monte. Então, mais uma rebelião naquele ponto ia botar, como você falou agora mesmo, do momento que nós estamos vivendo agora, o povo no negócio, entendeu? E eles não queriam isso naquele momento, que houvesse uma revolta. Pilatos não queria uma revolta, e acabou de assumir o povo. Você acha que o cara queria encarar uma revolta? Então, a primeira coisa que fizeram, chamar o centurião. Ele foi de acordo com o que era necessário. Agora é política, né? Agora o Jesus não era político, ele não queria saber de política. Mas eu queria só saber o seguinte: hoje a gente tem a presença da MEG, lá no fundão. Tem alguma coisa do. No fundão. No fundão. Tem alguma coisa do livro dos Espíritos? No fundão é complicado, né? Tem que, na questão 764. Pode ler e comentar, por favor. Jesus diz: quem matou pela espada, perecerá pela espada. Essa palavra não está na consagração da pena de Deus? A morte infligida ao homicida não é a aplicação dessa pena? A pena do talião é a justiça de Deus. É ela que aplica. Todos vós suportais cada instante essa pena, porque sois punidos pelo que eficáceis, nesta vida ou numa outra. Ela é grande, mas tem uma outra, a 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como aprender de benevolência para com todos, indulgência com intervenção alheia e o perdão para todos? Então, o que acontece é exatamente o que você falou. A aplicação da caridade, né? Aquela época era aquela época que falava de parabéns, Samuel. A nova assistente. A nova assistente do Samuel. Então, seriam essas duas questões que eu colocaria para essa questão do proporcionador. A 764 e a 886. 764 é bom. Por as que eu achei ligada a essa questão, que envolve, de fato, as coisas que vocês estão dizendo. Bom? Muito bom. Posso apresentar Rosilene. o capítulo 11, livro 8, que cita lá o amor. Ah, sim. Né? No Código de Namorado, que o nosso amigo Cristiano falou. Então, as coisas que eu achei ligada a essa questão. Primeira, no Código de Hammurabi, foi a primeira psicografia registrada, primeira. O cara ficou escrevendo isso, psicografando isso durante um dia, falando e os caras escrevendo. Que interessante, né? Se a gente for analisar, acho que a humanidade, assim, que a gente pode dizer assim, humanidade, o povo esclarecido, né? Ele tem aproximadamente uns 5.000 anos, né? Se você for considerar ali que... Conceito de civilização, né? Porque o que mais me vem assim são os Vedas, que estavam preparados e receberam ali um conjunto de revelações, que, de certa maneira, são muito similares às revelações que nós temos hoje. Depois nós temos ali Krishna, né?
Então, tem Krishna também, né? Que é o Krishna é o que tem lá no... Mahabharata, que é o primeiro dos livros. Isso aí é lá do budismo, né? Não, Mahabharata é lá dos Vedas, né? Tem os Vedas. Depois você tem o Bhagavad Gita, que veio para aqueles que já estavam preparados. Faz parte do livro, é uma parte inserida dentro daquele Lampa, isso não É, que mas é quem o... faz, está tudo dentro do Mahabharata. É. Tudo é dentro do mesmo Tudo do mesmo livro. Mahabharata. Porque nós estamos falando da Índia, né? Depois veio aí o budismo, né? O budismo vem também. E tudo isso daí, então, de certa maneira, a gente pode analisar assim, a cada momento que a humanidade foi parada, um grupo estava preparado, vinha um ministro ali do Cristo e trazia ensinamentos e enriquecendo. Quem está falando é Krishna, no Mahabharata. Krishna falando. Ele ensinando a humanidade. Ele está ensinando essa doença, está ensinando o que é o Espírito. Essa ideia geral de um... Olha, nós estamos no século XX, no século XXI, estamos no ano de 2024. Fazem pouco mais de 170 anos, mais ou menos, né, da codificação espírita, da terceira revelação. Olha, de lá para cá, eu tenho visto que nós temos progredido, existe um progresso, né? Às vezes a gente percebe, vou colocar sim por uma ideia geral, né? Como usando aquilo que o José Eduardo nos disse, né? Quando o Espiritismo veio aqui para o Brasil, ele se mixigenou muito com o que já tinha aqui, os povos que vieram lá da África, trouxeram para cá, né? Que era Umbanda, Candomblé. Então, a gente tem um sincretismo religioso ali violento, né? Mas o Império Brasileiro veio do Brasil, ele era um reinado, ele era um padrão africano. Eles trouxeram para cá o que já tinham em Angola. É uma realidade africana, existe uma matriz africana, inclusive nos conceitos de produção e tudo mais. Mas a questão principal da sobrevivência do espiritismo foi uma questão de sobrevivência. Porque quando você começa, a parte do espiritismo chega aqui, você começa a desenvolver o espiritismo, o catolicismo já está aqui, é aquele catolicismo português. Igual o que aconteceu na Espanha, né? Então era fechado. Uma corruptela até do catolicismo espanhol. Você já tem isso aqui, muito entranhado. Aí se começa a ter uma série de perseguições, os espíritas são presos, por édito do governo imperial. E aí, como uma forma de libertação, de se liberar os espíritas, de defesa judicial em termos espíritas, eles pregam assim, olha, a nossa defesa vai ser liberdade de culto. Sim, por isso que o Naquele Estado se momento, tornou laico. Naquele momento que o espiritismo ele começa a ter uma raiz religiosa como forma de preservação, dizer assim, calma, isso aqui não é uma coisa subversiva, não é uma teoria republicana, não é uma teoria abolicionista, não é uma teoria qualquerista que pareça daquela época, então não precisa se dar medo a nada disso, seja o imperador ou seja o Floriano Peixoto depois. Isso começa a trazer o fato que você começa a trazer para dentro da doutrina, para dentro do espiritismo, uma questão religiosa. Aí você soma com o fato de que a FEB abraçou o Mustang com todas as mãos possíveis, né? Até 2019, você tem no edital da FEB que o Mustang equivale a Kardec. Sim. Agora, só em 2019 que sai... O Wesley, aí muda tudo. Mas isso é em 2019. Por isso que eu queria chegar nesse ponto. Houve um processo... E não tem uma razão. Vai olhar assim, tem muitos que falam, foi o Bezerra de Menezes que fez isso aí. Foi aquilo. Não, é um processo. Uma série de fatores que trouxeram o espiritismo para a realidade onde ele se encontra em vários lugares, né?
E que hoje, por todas as outras razões, também se começa a olhar, de volta para Kardec, mas acima de tudo, se começa a olhar uma questão evolutiva. Eu acho que é muito importante que Kardec não tinha feito tudo para que a gente congelasse em 1870. O que muitos querem fazer, né? Congelar com aquilo ali e acabou. Não foi nenhuma coisa dele. É evolucionista. É uma doutrina de evolução pela evolução e para a evolução. Porque nós somos espíritos em progresso. Estamos trabalhando o tempo todo e aperfeiçoando as nossas coisas. E isso faz parte do processo. Isso você busca esse exercício de olhar o que está sendo dito e pensar assim, puxa vida, o que está sendo dito naquela época que hoje vem para cá? Porque não é para ser uma coisa hermética, né? Sim, é isso que eu queria, é nesse ponto que eu queria chegar, entendeu? Que existe uma melhora. Sim, sim. De 2019 para cá, teve uma grande melhora, a gente começou a rever, a gente começou a perceber, hoje, eu costumo até brincar, né, que se a gente não tivesse, quando ele veio para cá, a gente tivesse lido os 4 primeiros capítulos do livro dos Médiuns, a gente não teria perdido tanto tempo para fazer o ESD, né? Mas demorou, né, para cair a ficha, né? E a comunicação hoje, né? A comunicação evoluiu bastante na Então, internet. eu acho que estamos crescendo. Comunicação grande, você tem aulas espíritas toda hora. Graças a Deus, né? O que você quiser aprender, você aprende. É isso que eu estou dizendo. Existe hoje uma divulgação maior, existe uma vivência, procurando viver mais daquilo que a gente fala. Isso tem algo positivo, tem algo positivo. Eu tenho esperanças que essa terceira guerra mundial não ocorra e que a quarta, com paus e pedras, também não ocorra. Eu tenho esperanças, entendeu? Por isso que eu quis alimentar toda essa conversa. Gente, foi muito esclarecedor, mas queria ver o pessoal da internet, a Sato. Samuel, quer falar alguma coisa, Samuel? Hoje está num lugar bonito aí, hein? Queria estar aí, hein? Está no sítio. Está no sítio, está lindo a tarde. Cadê os boizinhos aí? Não, é feriado prolongado. A gente veio pro rancho, lá no fundo aí tem uma represa. A gente mora aqui em Minas Gerais, tem várias represas. Mas vamos lá. A pergunta em si, a palavra espiritismo no meu livro está em maiúsculo, tanto na pergunta quanto na resposta. É verdade. Eu sei. Então, que parece estranho, por isso que eu comentei. Uhum. Tá. Então, o que ele fala aqui? Que, sim, no meu entendimento, né? No primeiro parágrafo, o Emmanuel nos traz o seguinte, que a lei ainda prevalece por os espíritos que não identificaram com a lei de amor, entendeu? Então, quer dizer, ainda permanecemos com essa lei de Talião porque não identificamos, ainda não estamos ligados à lei do amor, que é a lei do Cristo, né? Parágrafos aí começa ainda, presos ainda. Nós estamos presos ainda, né, aos milênios pretéritos, que não cogitaram aceitar e aplicar o Evangelho. Gente, a lei do amor está aí, instituída por Cristo, aí depois eu trabalho tudo que vocês comentaram, e, quer dizer, o Cristo trouxe, olha, se você quer chegar a Deus, pela lei eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pela lei do amor, e não pela lei de... Entendeu? E Emmanuel coloca aqui para nós estamos presos ainda a reencarnações sucessivas, porque ainda não admitimos ou não aceitamos o amor, né? Acredito que a partir do momento que, igual concordo com o Eduardo, houve uma melhora significativa, principalmente após a implantação do Espiritismo, do Kardec, mas a gente ainda está muito ainda arraigado, presos ainda às nossas reencarnações sucessivas. E agradecer a Meg, mas a Rose estava sumidinha. Some não, meninas. Aqui hoje, ó. Um abraço a vocês, um bom final de semana. Então, eu estou aqui com toda a família, os filhos, os netos. Que beleza, essa é uma beleza. Com amor. Um abraço.
Diz que aí em Minas, a Praia do Mineiro é aí na represa, né? Não Aqui tem nós, mar? nós temos a CEMIG, eu trabalhei na CEMIG, na empresa, nós tínhamos 50 e tantas represas, né? Só que hoje em dia a ONS tomou conta disso, né? Não é mais da CEMIG, da empresa, então é da ONS que controla os níveis de represa. Mas como a nossa aqui é a montante, ela que esvazia muito, né? Ela que controla os níveis das demais. Então, sempre a primeira represa é muito triste. Ela está bem baixa esse período. Um abraço a todos, obrigado pela participação. E nós é que agradecemos. É bom, você tocou num assunto bem interessante, né? Do círculos viciosos, né? A gente continua preso, né? Por causa da lei de Italião, né? A gente devolve e então volta lá. Volta lá. Às vezes mentalmente, né? Mas é interessante isso, né? A gente ainda tem um pouco dessa lei dentro da gente, né? O cara dá uma fechada, a primeira coisa que você traz é tipo, ele vai vir. Vou dar o troco. E é uma coisa assim, que pensar que você tem Você vai numa vibração, você vai chegar cedo em casa, vai pegar, vai encontrar o Ricardão, você vai sentar Agora, para você ter essa mudança de pensamento, realmente você tem que ter um conhecimento. Coragem. Você tem que ter uma ressignificação grande. Se tiver Né? vencido no bicho, no carro, Vou falar isso que a mulher corintiana roxa. Eu tenho até medo quando ela sai com a rua. Quando eu saio com ela na rua, eu tenho até medo, né? Ela, tudo bem, ela não é espírito. Interessante, né? Como a gente acha que o negócio está longe, né? Nossa, nem não, tá. Ele pode estar presente no nosso dia a dia, a qualquer momento. Só basta a gente. Alguém quiser no seu pé. Eu vou só pensar assim com essa história de gás. Nós estamos aqui, com todos os problemas que a gente tem, pensando lá, na guerra lá, e tomamos partido. E aí vira antissemita, ou vira anti-Hamas, ou aí vira anti qualquer coisa que seja. O negócio é lá. E tem a história deles, tem a razão de ser, tem as coisas deles, e a gente se acha aqui no direito de tomar partido, no direito de se achar que nenhuma guerra a gente deve tomar partido. E você não Você não compreende as razões de nada. E é de uma facilidade absurda. Você compramos descontroladamente o presente das trevas no sentido como esse. Nós estamos cometendo sucessivos psicocídios, né? Que são os suicídios psíquicos. Quando a gente faz esse tipo de viagem. Eu acho que a lei da evolução não querer analisar alguma coisa por um ponto de vista é aquele que Kardec coloca na própria obra dele, o ponto de vista. É a vista de um ponto. Tem a vista de um ponto, quer dizer, não tem os prismas. Só ganhar uma dimensão muito maior do que discutir vários pontos de vista. Já o Economia, esse tempo e o espírito, ele dá a dimensão, ele pode. Não só ponto, mas uma dimensão. É o que a gente está tentando quando a gente coloca aqui uma pergunta como essa, a gente ouvir as outras pessoas, que eu volto a dizer, não tem ninguém no mundo que não tenha experiências, vivências que não podem ser construtivas para as outras pessoas. Não, e tudo bem. O cara pode ser isso, pode acreditar naquilo, e tudo bem. Se o cara está feliz assim. Nós vamos sair daqui e vamos se abraçar do mesmo jeito. Isso daí eu aprendi a filosofia. Tudo bem. Isso daí eu aprendi filosofia, que é sofismo. Você tem que, isso é bem ao contrário, mas tudo bem, vamos entender que sim. Mas olha que interessante, feliz daquele que pode ver uma situação que está envolvida e parar, respirar e tentar entender o lado do outro, dos outros, por outros ângulos, não só pelo teu umbigo. Eu acho que isso você tem que ter a visão. Acho que é uma coisa tão... Aquilo que o Chico dizia, né? Pegar, coloca, toma água. Eu já fiz isso, agora eu casei, mas eu já fiz. Encher a boca d'água quando... Nós estamos perdendo essa capacidade de ir para nós mesmos.
Eu Parar ainda um pouquinho, assim, é isso, Isso daí é luz. tornar as coisas mais fáceis, quando a gente é Fala, capaz sabe? de rir de nós mesmos, a gente é capaz de rir de nós mesmos, nós nos tornamos. Somos brasileiros, né? Brasileiro. Eu pensei num para acabar. Se fosse minha amiga dele, já tinha atacado. Bom, gente, muito legal. Semana que vem a gente vai continuar ainda lá no Velho Testamento, na lei. Estamos ainda na lei, então vai falar de mais uma lei, né? Qual é verdadeiramente o segundo mandamento? Que é o ponto de interrogação. E aí ele cita: não farás imagens esculpidas das coisas que estão no céu, etc. Segundo alguns textos, o não tomar o seu santo nome em vão, conforme o ensinamento da Igreja Católica Romana. Está fazendo aqui uma pergunta em que ele está colocando o segundo mandamento que aparece lá no hebraico, na Torá, né? Desculpa, no Êxodo, no capítulo 20, que está lá, né? No Êxodo, capítulo 20, está: não farás imagens esculpidas das coisas que estão nos céus. E outras coisas, no céu, na terra, embaixo da água, blá, 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 blá. É por isso que ele coloca etc. E aí, alguns textos, ou não tomará o seu santo nome em vão, conforme o ensinamento da Igreja Católica Romana. Ou seja, ele está dizendo, olha, lá no Êxodo aparece esse segundo mandamento, mas a Igreja Católica Apostólica Romana coloca como segundo mandamento, não tomar o seu santo nome em vão. O que você entende a respeito? Ele está colocando aqui uma situação do tipo, olha, o que é realmente, assim, mais importante? Vamos ver na Torá. No Êxodo, tal que ele citou, né? Não farás imagens esculpidas das coisas que estão sobre o céu ou sobre as águas, não, porque eu sou um Deus vingativo, zeloso, que puna a iniquidade dos pais, dos filhos, da segunda e da terceira geração. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana colocou assim, né? Não tomar o seu santo nome em vão como segundo mandamento. Qual seria os cristãos? É uma pergunta para a gente pensar e talvez pesquisar. O que pensavam os cristãos primitivos? Vamos lembrar que o cristão primitivo, na Igreja Católica, é uma divergência de Constantino que não gostava dos cristãos primitivos. Do cristianismo. Ele não gostava do cristianismo e fundou o catolicismo. Por N razões. Eu não gostava mais da dele. Não, mesmo assim, porque na verdade ele fez, mas o que ele fez ao fundar o catolicismo foi uma deturpação do cristianismo, do peixe. Na realidade, ele mudou algumas coisas que eram interessantes para ele. Muitas coisas. Bom, a religião é coisa para a semana que vem. Mas é uma coisa que a gente vamos conversar para pesquisar. O que os cristãos primitivos olhavam sobre isso? Muito mais do que o catolicismo. Sim, porque óbvio, foi criado por Roma, né? A Igreja Católica Apostólica Romana foi criada por Roma e tinha um intuito ali de unir o poder da fé ao poder do Estado, né? Juntar os dois, fé e Estado, para que você tivesse que colocar lá um soldado romano a cada esquina e poder dizer assim: Deus está te olhando, tá? Era o mitraísmo, né? Você sabe por que aconteceu isso? Porque a maioria das camadas sociais altas romanas já eram cristãos. Sim, já tinham difusão, tá? Isso é coisa para a gente conversar semana que vem. Mas acho que a gente não pode ficar só nos caracteres históricos. A gente pode trazer um pouco também para as realidades que a gente fez hoje, né? A gente falou de tudo um pouco e no final a gente chegou numa conclusão de que, não, tudo bem, até o próprio Espiritismo hoje, de 2019 para frente, teve uma evolução, ele está evoluindo. E eu volto a dizer, eu gostaria que a gente, pelo menos eu peço a Deus, né, que a gente não caminhe para a Terceira Guerra Mundial e não faça a quarta com paus e pedras. Que Einstein esteja errado, eu desejo no fundo do coração, porque acho que é algo muito bom e que vai depender da gente.
Essas coisas não vão acontecer porque Deus mandou a gente jogar bomba na cabeça do outro, mas porque a gente quis fazer. Então, depende da gente. Se a gente depende da gente, que a gente possa ter aí Uma sintonia no bem. no bem e possa tentar mudar um pouco essas cabeças, né? Mas é isso aí. Gente, queria agradecer a presença de todos. Quem pode fazer para a gente a prece de encerramento? Meg. Quem pode, Meg? Pessoal do fundão. Ai, eu já estou. Então, vamos Deus tem a necessidade, né? Ainda bem que Deus não faz, não fez. Então, ser digno de nossa fé, que possamos levar pela inscrição, pela transformação, informação, genuína mesmo, pela saída das formas espirituais na baixa do bem, que não sejamos indisciplinados, e que ficamos em harmonia, sem ficar além do poder. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Que belo encerramento, muito bonito.